E Kardec, no Livro dos Médiuns, vai dizer, inclusive, que o ideal numa comunicação mediúnica, uma evocação particular, é que a pessoa interessada naquilo esteja ali presente, porque é ela que vai ter a capacidade de dialogar melhor com aquele espírito, que inclusive vai ter mais vontade de dialogar ali do que com qualquer um que ele não conhece. E ela vai ter essa capacidade de perceber ali detalhes, elementos de prova, que o espírito dá por vontade própria, como acontece aqui. A mãe pergunta, né? A mãe estava sofrendo ali com a morte da filha, estava já desenvolvendo problemas de saúde, já vendo a hora que ia bater as botas. Aí ela vai lá, sabe que chega até ela o entendimento de que a evocação era possível e ela vai até Kardec, porque ela tem uma conhecida que é uma médium, mas elas não tinham essa prática. Vai lá até Kardec, eles fazem a evocação do espírito da filha, só os três, ele, a mãe e a médium, fazem a evocação. Aí o espírito da filha se apresenta e ela fala, é você, minha filha? Como posso saber que é tu? Lili. E Kardec anota, isso daí ninguém sabia, nem a médium nem eu, isso era o apelido de infância que fazia muitos anos que não era usado. Primeiro elemento de prova. Depois, espontaneamente, o espírito fala, toma cuidado com o senhor Z, né, um fulano lá, ele não é honesto. Mais um elemento de prova, porque nenhum dos dois conheciam esse senhor Z. Então vocês veem, o espírito dá elementos de prova por vontade própria. Ele não precisa ficar pedindo provas para ele. Ele mesmo fala, tá? E então, né, o familiar presente tem essa capacidade. Gente, eu estou dizendo isso porque nós precisamos recuperar o espiritismo. Eu estou aqui todos os dias falando isso. Eu não estou falando isso com arrogância, eu não estou falando para atacar os centros espíritas, para atacar os médiuns ou supostos médiuns em suas pessoalidades aí, né? Em sua moral. O que eu estou dizendo é nós precisamos recuperar o espiritismo. O espiritismo foi esquecido. Obrigado, Mari. O espiritismo foi completamente esquecido, foi jogado no lixo. O movimento espírita brasileiro pegou isso aqui, ó, e jogou na lata do lixo. Tá? A gente precisa recuperar isso aqui. Nós precisamos recuperar o contato natural com os espíritos. Na época de Kardec, por que o espiritismo se desenvolveu tão fortemente, gente? Porque as pessoas praticavam a mediunidade no lar. Os médiuns não tinham medo dos espíritos e as pessoas dialogavam com os espíritos. Alguns com muita má qualidade, por falta de conhecimento e de cuidado, outros em um número, é claro, menor, mas com uma qualidade muito boa, como Kardec coloca ali na Revista Espírita no texto Viagem Espírita em 1862. Operários praticando o espiritismo. Na Revista Espírita, Allan Kardec apresenta frequentemente as comunicações enviadas a ele de pessoas que praticavam a mediunidade no lar, que faziam as evocações. E foi isso que deu força para o espiritismo. Todas as obras após a primeira edição do Livro dos Espíritos e a segunda edição do Livro dos Espíritos surgem da Revista Espírita. Surgem dessa comunicação, dessa colaboração entre todos ali, especialmente com Kardec. Só que Kardec percebeu que após a morte dele, não tinha ninguém que poderia assumir isso da mesma maneira. Não porque ele se achava o tal, mas simplesmente porque ele via que esse entendimento da ciência espírita não poderia estar sob a cabeça de um. Então, qual era a proposição? Qual era a proposta? Que o movimento espírita se organizasse em pequenos grupos, dialogando entre si, colaborando entre si, fazendo esse trabalho da evocação, do exame crítico, fazendo as evocações particulares. E então, essa colaboração é que daria a continuidade da doutrina espírita. Pois bem, Kardec, então, repete isso no Livro dos Médiuns, lá nos itens 334, 347, sobre essa organização. Ele fala na Revista Espírita de dezembro de 1861, Organização do Espiritismo. Ele fala no Viagem Espírita em 1862. Ele fala na Revista Espírita de dezembro de 1868, Constituição Transitória do Espiritismo.
meses antes dele morrer, cerca de 5 meses antes dele morrer. E o que aconteceu? Quando ele morreu, as pessoas de más índoles, né, tomaram o movimento espírita, tomaram a Sociedade Espírita Parisiense, transformaram ela numa empresa com fins lucrativos, começaram a admitir tudo que era absurdo, misticismo, em nome de dinheiro, começaram a inserir ali conteúdos contrários à doutrina espírita. Leymarie, que foi o principal que assumiu tudo isso, né, um dos principais Judas ali do espiritismo, chamado por Chico Xavier de coveiro do espiritismo, tomou um processo. Por quê? Vejam, porque ele começou a publicar na Revista Espírita conteúdos de um alegado médium que dizia fazer fotos com os desencarnados. Era um charlatão. Quando descobriram, processaram ele e processaram Leymarie. Esse processo ficou conhecido como processo dos espíritas. Isso acabou com a imagem do espiritismo na França. Vieram as guerras, todo mundo estava ali desestruturado. O rostanguismo que surgiu na França foi importado para o Brasil. Aqui no Brasil dominou a FEB desde 1895 e cuidou de terminar de desviar completamente o movimento espírita no Brasil. É por isso que hoje o movimento espírita, dominado por essa forte influência da Federação Espírita Brasileira, dos rostanguistas, daqueles anunciados na Revista Espírita de agosto de 1867, no artigo Plano de Campanha, indivíduos que tomariam o espiritismo por dentro e que cuidariam de destruí-lo de dentro para fora. Foi isso que aconteceu. Então é por isso hoje que o movimento espírita jogou isso aqui no lixo. É por isso hoje que você vai pegar as publicações da Federação Espírita Brasileira, como Mediunidade, Estudo e Prática, onde vai dizer que as evocações não devem ser feitas. É por isso que você vai pegar o Consolador, atribuído a Emmanuel, onde se diz: as evocações não devem ser feitas, os espíritos têm que ser deixados para se manifestar livremente. E nas publicações da FEB, com aquela mais completa falsa ideia que eles só devem se comunicar espontaneamente e que os espíritos superiores é que direcionarão esses espíritos quando eles estiverem prontos. Daí vem a ideia de que a gente não deve evocá-los. Se a gente não evoca, a gente não questiona. Aí surge um André Luiz, fala de ônibus no mundo espiritual, fala de cidade no mundo espiritual e ninguém pergunta. Daí vem um suposto anjo Ismael, escreve lá um livro como Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que é ridículo. Desculpem, é ridículo. Eu não estou falando de Chico Xavier, eu estou falando do livro e dos pensamentos daquele espírito falsário, mentiroso. Aquele livro é ridículo, do início ao fim. Ele contém mentiras, ele contém absurdos, com mais completo misticismo desde a primeira página. E esse livro está prefaciado, alegadamente, por Emmanuel também. Foi o verdadeiro Emmanuel? Não sei, pode ter sido um espírito mistificador, mas está lá no prefácio. E o movimento espírita admitiu tudo isso. A gente só corrige alguma coisa quando a gente entende que está errado. A gente precisa voltar atrás e recuperar o espiritismo. Para isso, o que a gente faz? A gente precisa estudar. Vamos formar grupo de estudos. Espiritismo é muito legal de ser estudado. Não esse espiritismo de palestra, não essa chatice lá que você acha que o espiritismo é só aquele negócio que você vai no centro espírita 1 ou 2 horas por semana, toma um passe, vai embora e acabou. Não. O espiritismo é uma ciência que toca no nosso dia a dia, nas nossas decisões, na nossa mentalidade, na nossa estrutura de ideias, na forma como a gente age com os outros. O espiritismo é maravilhoso e ao mesmo tempo não é, porque o maravilhoso não existe, né? Mas o espiritismo é uma coisa, o estudo dele, estudar a Revista Espírita, gente, para quem não fez ainda, pegue, vai lá, abra a Revista Espírita de 1858 e comece a estudar. Forma um grupinho de estudos com pessoas ali com vontade, não sabe como estudar, vai lá no nosso site, Grupo de Estudos do Legado de Allan Kardec, tem tudo aí que vocês precisam. Formem esse grupo de estudos. Vocês vão ver Kardec evocando espíritos de assassinos, espíritos de suíte ceteras, sabe o que eu estou falando, né? Espíritos de filhos, espíritos de pais, espíritos sofredores. Não só Kardec, outros tantos.
Pessoas que, em vez de ter medo dos espíritos, como os espíritas hoje têm, faziam preces por esses espíritos, queriam conversar com esses espíritos sofredores e não se incomodavam que eles ficavam muitas vezes ali juntos delas. Porque elas tinham o conhecimento que isto aqui nos dá. Hoje a gente não tem. Hoje a gente vai lá no canal espírita e a gente ouve ele falar que se você fizer prece por um espírito sofredor, que se você praticar a mediunidade no lar, você vai atrair um espírito obsessor, o espírito vai ficar preso aqui. Sim, é possível praticar mediunidade no lar. Sim, evocação não só é possível, como é necessária em vários aspectos, inclusive para fazer o exame crítico das comunicações espíritas, que sim, precisam ser feitas sobre todos os médiuns, inclusive sobre as comunicações obtidas através de médiuns como Chico Xavier. Isso não é falar mal do médium, isso é fazer um exame crítico à comunicação dos espíritos. E, por conta disso, a gente não deve aceitar nada cegamente, precisamos entender que romances não são atualizações do espiritismo, não podem ser admitidos cegamente como atualizações do espiritismo, porque você não pode substituir uma ciência, algo que foi desenvolvido com metodologia científica, pelas opiniões isoladas de um espírito, tá? Então, isso é espiritismo verdadeiro e vou deixar vocês com uma dica aqui, ó. Vão lá na Revista Espírita de 1859, setembro, O Lar de uma Família Espírita. E quem não leu ainda, leia esse artigo aqui, leia esse artigo. Muitos de vocês vão se emocionar com ele, tá? Como eu me emociono toda vez que eu leio. Isso aqui é espiritismo verdadeiro.